Você que ainda não é inscrito no nosso canal da igreja no YouTube, 2IPR Curitiba. Todo culto tem sido transmitido ao vivo no Facebook, na página da igreja no Facebook, e depois ele é colocado no YouTube, postada a mensagem. Então você pode fazer isso até para alcançar vidas, abençoar vidas e ministrar sobre alguém e ser um evangelista, um missionário através dos links do nosso culto. Então, Instagram, Facebook, YouTube, 2IPR Curitiba. Você pode compartilhar este link, compartilhar as nossas atividades. Em Salmos 51, nós vamos ler apenas um versículo. Salmos 51, versículo 10. Aleluia. Vamos ler juntos, amém? Ali no telão. Vamos lá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Senhor, nós bendizemos o teu nome. Nós adoramos a tua presença, Senhor. Nós adoramos a ti, Senhor, e rendemos a nossa gratidão ao Senhor, por estarmos como igreja reunidos, por podermos, Senhor, te adorar em comunhão, pela rica oportunidade que temos, Senhor, de nos abençoar mutuamente, Pai. Fala conosco através da tua palavra. Senhor, que sejam as tuas palavras, que a tua unção, Senhor, esteja comigo e que o teu nome seja glorificado, exaltado acima de todas as coisas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, Davi escreveu este salmo numa situação muito complicada da sua vida. Bem, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, ali vai descrever a situação de Davi. Eu acho interessante que o capítulo se inicia assim: no tempo em que era de costume, capítulo 11 de 2 Samuel. No tempo em que era de costume que os reis fossem à guerra, Davi enviou a Joabe. Ou seja, Davi, no tempo que era de costume ir para a guerra, não foi para a guerra, ficou em casa. E nessa ausência dele na guerra, ele ficou em casa. E aí ele estava passeando lá, né, na casa dele, enfim. E ele deu uma olhada numa mulher que era casada e se afeiçoou por ela, se sentiu atraído por ela, convidou ela, ela foi. E ele era rei, né, irmãos? Assim, num contexto daquela época, se o rei chamava, independente, a mulher ia, né? E não é nenhuma questão aí de nós julgarmos essa mulher. Enfim, isso não veio ao caso hoje. E ela foi e ela teve relações com Davi. E ela engravidou. E quando Davi ficou sabendo que ela estava grávida, Davi planejou um negócio aí. Vamos dar um jeitinho. Davi chamou o chefe do exército e falou assim: olha, aliás, ele chamou Urias e falou assim: vai para tua casa, vai ter com a tua esposa, fica lá. Ou seja, se o marido voltasse para casa, a mulher grávida ia ser do marido, tudo certo, está tudo bem. Mas o Urias era tão fiel a Davi que ele dormiu ali perto do Davi. Ele não foi para casa. O Davi agora o que faz, né? Não, homem, vai para tua casa. Não vou ficar aqui. Onde já se viu? Vou ficar aqui. Sou defensor do rei. E aí Davi pensou em outro jeitinho. Convidou lá o Joabe e falou assim: coloca Urias na frente da guerra e para que ele morra, né? E aí aquele chefe fez o que Davi mandou e Urias morreu. Ou seja, Davi tinha dado o seu jeitinho. E a Bíblia diz ali já no final do capítulo 11 que, passando o período de luto, o Davi chama a mulher e casa com ela. Né? Casou com ela. Ou seja, na cabeça do Davi está tudo ok. Resolvido o problema. Mas aí o Senhor Deus manda o profeta Natã, e você vai ler isso no capítulo 12. E Natã conta ali para Davi uma certa parábola, né?
Você pode ler na sua casa, é muito interessante. Quando Davi se dá conta de que ele tinha feito algo terrível, cometido um adultério e também um assassinato, Davi cai em si e ele diz que ele pecou. E ele reconhece o seu pecado diante do Senhor. Quando a gente lê isso na Bíblia, a história, a gente vai ficando com raiva do Davi. Eu não sei você já é mais crente que eu, talvez você não fica. Mas eu fico com raiva do Davi. Gente, como é que pode um rei que tem tudo fazer isso? E o seu soldado morrer por causa disso? Gente, é muita injustiça, é muito pecado, é muita coisa feia. Mas aí a gente vê que Davi se arrependeu e ele escreve este salmo, e é interessante que no versículo 4 ele diz assim, aí do Salmo 51, no versículo 4 ele diz assim, contra ti somente pequei. Sabe, Davi não dá desculpa, Davi não quer dar um jeitinho mais. Ele reconhece o seu pecado diante do Senhor. Ele reconhece aquilo que ele fez diante do Senhor. E o que eu quero trazer como título da nossa ministração desta noite é: se for preciso, recomece. Se for preciso, recomece. E na estrada da nossa vida, muitas vezes nós caímos, sim, no nosso pecado. Talvez não num pecado tão grave como aparentemente, né, foi o de Davi, não que o pecado de Davi não tenha sido grave, foi grave e com consequências graves. Às vezes o nosso pecado aqui na terra não tem consequências tão graves assim, mas é pecado diante de Deus, nos faz separação diante de Deus. E às vezes nós nos encontramos neste estado de vergonha, de pecado. Mas sabe que às vezes nós não nos encontramos apenas num estado assim de pecado, mas às vezes nós nos encontramos num estado de frieza espiritual, ou talvez num estado de comodidade espiritual. Às vezes nós ligamos o piloto automático da nossa vida espiritual e a gente não está prestando atenção naquilo que nós estamos vivendo. A gente às vezes está vivendo, indo para a igreja, indo embora, e malemar faz uma oração, malemar lê a Bíblia, entra, sai, canta, ou só repara no culto, mas às vezes nós não estamos desfrutando de uma vida espiritual plena. E esta mensagem também é para você que se encontra nessa situação. Se for preciso, recomece. Há perdão quando há arrependimento dos nossos pecados, mas também há recomeços para aqueles que estão caminhando, ou talvez para quem está parou no meio do caminho. E a gente, enquanto crente, ou talvez não crentes, nós estamos vivendo a nossa vida, e às vezes a gente precisa olhar e falar assim, peraí, que rumo que eu estou tomando? Que caminho que é esse? Que está sem propósito? Às vezes a gente perde o propósito, e quando a gente perde o propósito, qualquer caminho serve. Mas é do Senhor este caminho, e é o caminho dele que nós devemos seguir. São os planos dele para a tua vida, para a minha vida. Davi talvez estava vivendo no piloto automático da vida espiritual dele. Ele deveria estar num lugar e ele estava em outro. E olha a consequência disso. Ora por mim, irmãos. E sabe, meus irmãos, que muitas vezes
o que nos impede de recomeçar. E aí eu quero abordar duas coisas, e a primeira delas é o nosso orgulho. O nosso orgulho nos impede de recomeçar. E desde o Éden nós vemos o orgulho reinando no coração humano. O orgulho reinando no coração humano. Quando aquela serpente diz, olha, come do fruto, você vai ser igual a Deus. Opa! O orgulho. E o orgulho nos impede de começar. O orgulho gera em nós um falso reconhecimento do nosso verdadeiro estado. Quando nós olhamos para o nosso estado com um olhar de orgulho, nós pensamos assim, não, está tudo bem comigo, não, está tudo ok. O orgulho, ele nos traz uma cegueira a respeito do nosso próprio estado. O orgulho nos faz tentar resolver do nosso próprio jeito. Davi tentou de todas as formas dar o seu jeitinho. Só que no Salmo, ele vai dizer assim, Senhor, devolve a alegria da tua presença. A gente tenta dar o jeitinho da gente, mas de fato o que a nossa alma precisa é a alegria da presença do Senhor. Toda vez que o homem tenta dar um jeitinho para o seu pecado, para o seu estado de frieza, para a sua comodidade, as coisas vão de mal a pior. Prova disso, quando Sara tentou dar um jeitinho, dando Agar para Abraão. Que tragédia! E quantas vezes na nossa vida você já experienciou de tentar dar um jeitinho para aquele problema e depois você viu, se eu tivesse esperado no Senhor, se eu tivesse esperado Ele fazer. Mas às vezes o nosso orgulho nos domina e nós dizemos assim, não, eu vou resolver, eu vou dar conta, eu posso, eu consigo, eu sei, deixa que eu sei. Isso é o orgulho em nós, atuando na nossa vida. Outra coisa que nos impede de recomeçar é um estado de preguiça espiritual. Nós nos encontramos acomodados, ou seja, eu estou aqui está bom, eu não preciso sair desse lugar, eu não preciso buscar mais, está bom, minha salvação já está garantida. E essa comodidade promove uma estagnação. E a gente deixa de viver aquilo que o Senhor tem para nós aqui ainda nesta terra. Sabe, meus irmãos, há um céu te entristece, você diz, quem sou eu para voltar diante de Deus? Quem sou eu para voltar para a presença de Deus? Esses dias nós atendemos uma pessoa, ela disse assim, não sei nem quantos anos que não veio à igreja, muitos anos. Eu tenho vergonha. E essa palavra já estava queimando no meu coração, assim. E a gente conversou, eu falei assim, eu tenho vergonha de voltar para a igreja. Imagina quanto tempo longe dos caminhos do Senhor por conta da vergonha. Algo que nós aprendemos com Davi, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu a gravidade, a intensidade daquilo que ele havia feito. Sabe, no Senhor ele pôde encontrar graça. A preguiça, ela nos impede de deixar de viver o mais de Deus. E para recomeçar, nós precisamos de humildade. A humildade, ela promove em nós o reconhecimento verdadeiro do nosso estado. Aquilo que de fato nós somos. Nós olhamos para o Senhor e dizemos, Senhor, nós precisamos do Senhor. Davi disse assim, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu coração. Ele entendeu que o coração dele precisava ser purificado, tinha sujeira ali. Algo que às vezes, irmãos, nós enquanto crentes de longa caminhada, e eu estou falando de mim mesma, às vezes a gente se acostuma e a gente acha que o coração da gente está purinho da Silva, está bonitinho.
E a gente precisa, de vez em quando, parar e pensar: não, eu preciso recomeçar, eu preciso limpar aqui esse coração, eu preciso averiguar o que anda sondando esse coração, eu preciso recomeçar este caminho, entender que há algo novo de Deus, que talvez eu esteja me afastando, que talvez eu esteja negando o Senhor, que talvez eu esteja pecando, que talvez o meu coração esteja impuro. Nós precisamos reconhecer isso, e é só um estado de humildade que nos faz ter essa consciência. Esses dias nós estávamos conversando com a Nide na casa dela, nós falando, né? O Senhor, Ele resiste ao soberbo. Que pesado isso! Ele resiste ao soberbo. Nós não queremos ser resistidos por Deus, nós queremos ser alcançados por Ele. E aí só aprendendo de Jesus a ser manso e humilde de coração que nós podemos recomeçar. O nosso estado de humildade, ele reconhece o nosso verdadeiro estado e ele também gera em nós arrependimento genuíno. E o arrependimento gera em nós a conversão. Se eu estou indo por um caminho que talvez o Senhor não nos chamou a ir, nós nos convertemos ao caminho a qual Ele nos atraiu. Davi estava percorrendo um caminho diferente daquilo que o Senhor tinha traçado. E o arrependimento, ele gera a purificação, a transformação, a conversão do nosso caminho. E nós podemos também pedir a Deus: crie em mim, ó Deus, um coração puro. Mateus, no capítulo 15, versículo 19, vai dizer que do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Ai, que coração que é esse? É o nosso, meu irmão, é o nosso coração. É o nosso coração sem Jesus, é o nosso coração longe de Jesus, é o nosso coração afastado da presença dEle. E Davi entendeu isso quanto tempo antes e disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, só o Senhor pode gerar um coração puro em mim. É o mesmo salmista que disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o salmista que tocava a harpa, que a gente imagina assim, tanta doçura nas suas palavras. Foi ele que mandou matar o marido da mulher que ele roubou. Esse mesmo. Que contraste. Mas nós, enquanto seres humanos, precisamos entender que muitas vezes nós temos esse contraste em nós, essa guerra dentro de nós. Esse coração que muitas vezes quer se irar, quer pensar pensamentos maus. Mas que nós possamos pedir a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Entendendo que só Ele pode gerar em nós esse coração. E renova em mim um espírito reto. Um espírito inabalável. Um espírito que anda em concordância com o Senhor, alinhado com o Senhor. Um espírito que não se move pelo pecado, mas se move pela vontade do Senhor. Se move por aquilo que o Senhor convida, por aquilo que o Senhor nos chama. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Que nós possamos entender que na nossa caminhada, dia após dia, há chances de recomeço para mim, para você. E sabe, meus irmãos, às vezes nós não caímos num pecado tão absurdo como esse de Davi, que nos assusta, nos escandaliza, nos choca. Mas às vezes nós tropeçamos em pequeninas coisas desta vida, que às vezes não vão te tirar da igreja, mas vão gerar no teu coração uma frieza e um distanciamento e talvez uma indiferença da presença de Deus. E o Senhor está nos convidando: se for preciso, recomece. Se for necessário, recomece. E nós lembramos que quando
aquele filho pródigo retornou à casa do pai, havia um pai à espera dele. Um retrato de um pai amoroso. E nós podemos retratar um Deus amoroso que nos espera, que nos aguarda. Não diz respeito de nós, nem do filho pródigo. Não diz respeito da nossa índole, mas diz respeito da índole dele, de Deus. E é por isso que nós precisamos entender que há recomeços, há novas oportunidades de recomeço, há uma alegria, porque não é a respeito de mim, não é a respeito das minhas fraquezas, nem da minha impureza, não é a respeito da iniquidade de Davi, mas é a respeito do perdão, da graça, da misericórdia, do amor do Pai, é do caráter dele. É a respeito da graça dele. É a respeito daquilo que ele pode fazer em você. É daquilo que ele pode fazer em nós. A verdadeira alegria só pode ser restaurada na presença deste Deus, deste Pai. Aleluia. Davi vai dizer no Salmo, versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Eu não sei como está o teu coração, como está a tua alegria. Eu não sei como está o teu espírito. Eu não sei em qual estado você se encontra. O que eu sei te dizer é que, se for preciso, há um recomeço para a tua vida. Há um recomeço de graça, de perdão de Deus. Há um recomeço. Eu não sei se há uma frieza no teu coração, se há uma indiferença no teu coração, se há um pecado no teu coração, ou talvez está tudo bem com você. Uau, você está vivendo os seus melhores dias da sua vida espiritual. Mas lembre-se, se for preciso, você pode recomeçar. Há alegria verdadeira na salvação em Deus e na sua presença. E o salmista diz que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E que a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Talvez nesta noite o Senhor está nos convidando a quebrantar o nosso coração e o nosso espírito. E eu tenho certeza que, segundo a sua palavra, Ele não nos rejeitará. Amém? Aleluia. Quero convidar você a colocar-se em pé em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Há um recomeço para você. Um recomeço para a sua vida espiritual. Há um recomeço, talvez, para algum relacionamento que se precisa ser restaurado. Há um recomeço da parte de Deus para a tua vida. Oh, Espírito Santo, eu quero convidar você, gentilmente, a fechar os teus olhos, a, se for possível, pôr a mão no seu coração e aclamar ao Espírito Santo. Diga a Ele: Espírito Santo, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda o nosso coração, Senhor. Sonda a nossa alma, sonda, Senhor, a nossa mente. Por onde temos andado e como temos andado, Senhor. Ah, Senhor. A restauração aqui para corações feridos. A restauração para corações que estão partidos, Senhor. A restauração para aqueles que se encontram envergonhados, abatidos. A restauração da parte de Deus. Há um recomeço da parte de Deus. Oh, Espírito Santo, o Senhor pode todas as coisas. Sonda o nosso coração. Sonda, Senhor, o nosso coração.
Vê se há em mim algum caminho mau. Se nós nos encontramos indiferentes à tua vontade, Senhor, se a frieza alcançou corações aqui, Senhor, venha acender a chama do Espírito em nome de Jesus. Talvez, Senhor, há servos aqui que estão abatidos pelo seu pecado, abatidos pela vergonha, como que aquele que está com os ossos quebrados, como disse Davi neste salmo. Torna a restaurar a alegria do perdão que há na tua salvação, em nome de Jesus. Gera o arrependimento genuíno que só o teu Espírito Santo pode gerar em nós. Ah, Senhor, se alguém aqui acomodado no seu estado espiritual, Senhor, brota uma inquietação pelo mais de Deus, por aquilo que o Senhor tem, por aquilo que o Senhor quer dar e manifestar através desta vida. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, minha irmã, meu irmão, há mais de Deus para a tua vida. Talvez você esteja pensando, mas é só isso. Ah, tem mais de Deus para a tua vida. Tem mais da parte de Deus para a tua vida. Se você quer uma oração específica, perto, eu convido você a levantar as suas mãos. Um dos nossos intercessores estará indo aí até você. É preciso haver um reconhecimento, uma confissão. E nós podemos fazer isso e partilhar disso da parte de Deus, uns com os outros. Oh, Espírito Santo, há um novo de Deus. Oh, há um novo de Deus. O que te impede de recomeçar? O que te impede de sair do lugar da estagnação? Há um Pai amoroso que continua, talvez no portão, aguardando o filho voltar. Há um Pai amoroso que tem caminhado contigo e que tem estado disposto a caminhar e continuar caminhando contigo. Não é a respeito de quem nós somos, meus irmãos. Não é a respeito do que fizemos, mas é a respeito de quem Ele é, da integridade do coração dEle. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos. Sonda, Senhor, o nosso coração constantemente. Que, Senhor, se aqui nós temos certamente irmãos que estão caminhando com as suas vidas espirituais e caminhando de maneira zelosa, caminhando de maneira perseverante. Continua dando forças para os teus filhos. Continua, Senhor, zelando pelo coração deles. Que eles continuem com o coração quebrantado e contrito na tua presença. Que a soberba passe longe desse coração. Senhor, que o orgulho passe longe deste coração. Que este irmão, que esta irmã continue, Senhor, arraigado no Senhor em amor. Oh, Espírito Santo de Deus. Amado Rei, amado Rei, amado Rei. Santo é o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. 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 Bendito. Bendito é o nome do Senhor. Você pode agradecer a Deus por ser este Pai amoroso.
Você pode agradecer a Ele por se importar com a sua vida. Você pode agradecer a Ele por ter tirado você da onde Ele tirou e te trazido para a luz como filho, como filha. Você pode agradecer a Ele porque um dia Ele te chamou e hoje Ele te oportuniza novo começo. E não só hoje, mas todos os dias. Como Ele fez com o apóstolo Pedro quando negou, Ele ainda oportunizou um recomeço. Como Ele faz conosco todos os dias. Você pode agradecer a Ele. Senhor, nós te agradecemos por este amor, pela tua fidelidade. Nós louvamos a ti, Senhor, porque é o Senhor que nos proporciona uma mudança de estado, uma mudança de vida, uma mudança de reino. Oh, Senhor, e o Senhor continua nos dando oportunidades de sermos aperfeiçoados em amor. E o Senhor continua nos dando a oportunidade de sermos melhorados para a glória do Senhor, aperfeiçoados. Eu te agradeço, Senhor, a tua igreja te agradece. Tu és muito belo, Senhor. Tu és admirável. Tu és exaltado e engrandecido. Seja entronizado, Senhor. Seja entronizado. Aquece os nossos corações com a tua presença. Aquece, Senhor, corações que talvez se encontram como terra seca. Que a chuva do Senhor venha inundar estes corações. Há pessoas específicas esta noite, com corações que talvez estão secos, como uma terra seca. E talvez você ainda não percebeu isso. Mas o Senhor atraiu você para este lugar. E talvez o Senhor não te atraiu para este lugar, mas te atraiu para esta transmissão. E o Senhor tem mais para você. O Senhor tem mais para você. Aleluia. Aleluia. Há mais de Deus para a tua vida. E se está tudo bem, se o teu coração já está produzindo como uma terra boa, eu tenho uma boa notícia para você. Há mais de Deus para você. Há mais de Deus para você. Lembre-se, se for preciso, recomece. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Recomece. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor abençoe tua casa, o teu ministério, o teu trabalho, o teu caminho. Que a presença dele esteja contigo. Que o Senhor seja com você em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Deixa eu te falar algo de Deus no seu coração. Sabia que Deus ele tem interesse que nós recomecemos. E ele tem interesse porque ele nos ama. Ele nos criou. Ele nos criou e Ele nos ama. Tanto é o interesse que Ele tem por nós, que Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. E é na cruz em que há o recomeço. Todos nós erramos, falhamos, e enquanto estivermos neste mundo, nós estaremos suscetíveis às falhas, aos pecados. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos uma nova chance de recomeçar. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, sabemos que Ele pagou um alto preço.
E nós, pelos nossos esforços, jamais nós vamos conseguir recomeçar sem a cruz de Cristo. E não existe outra forma de ter um coração puro, porque o único Criador é o nosso Deus. Não existe técnicas, não existe meios, não existe outra pessoa com intelecto, com sabedoria que consiga criar um coração novo, um coração puro, um espírito reto dentro de nós. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós sabemos, sim, é possível, através do Criador de todas as coisas. O único que tem poder de criar algo é o nosso Deus. Ele tem poder de criar um coração puro dentro de nós, um espírito inabalável. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Amém? Então, se em algum momento na caminhada estivermos despercebidos daquilo que o inimigo está tentando fazer para nos desviar do propósito, saiba que existe também um recomeço através da cruz de Cristo. Amém? Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos dá esta oportunidade de recomeço, Senhor. Obrigado porque, ó Deus, pelos nossos esforços nós não vamos muito adiante, Senhor. Muito obrigado porque quando nós olhamos para a cruz, e a cruz ela não está ocupada, ela está vazia, Senhor. E quando nós imaginamos também o túmulo, Senhor, ele não está ocupado, ele está vazio. Porque aquele que tem poder de criar todas as coisas também se entregou em nosso lugar, mas não ficou morto, ressuscitou e vive para todo sempre. Para nos dar a esperança também no recomeço de estarmos um dia eternamente com o Senhor. Ah, Senhor, a Tua palavra nos diz que o Cordeiro, através do seu sangue, comprou para si homens, povos de todas as línguas e nações, e nós fomos comprados por um precioso sangue, fomos lavados, fomos remidos, Senhor. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa carne, não tem mais domínio sobre nós, ó Deus, porque agora nós temos um selo, nós pertencemos àquele que vive e reina para todo sempre, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que um dia voltará para nos levar, para morar eternamente com o Senhor, nas mansões celestiais. Aquele que está talvez, ó Pai, fraco, que o Senhor fortaleça, Senhor. Aquele que precisa de companhia, Senhor, e todos nós precisamos, mas que se porventura esteja andando sozinho, Senhor, prepare alguém. Prepare um momento de força, de renovo, e que possamos, ó Deus, continuarmos firmes até a vinda do Senhor. Para a glória do Teu santo e poderoso nome. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode dar um aplauso ao nosso Deus? Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito obrigado pela presença de todos na casa do nosso Deus. Você que nos visita, você que nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus continue te fortalecendo, te abençoando. Te dê uma semana cheia da presença e da manifestação dele sobre a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado pela manifestação do Teu Espírito Santo. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela transformação de vida, Senhor. Ó Pai amado, obrigado pelas pessoas que já foram tocadas, transformadas, curadas, ó Pai, pelo Teu poder. Se porventura alguém ainda com dor, alguém sofrendo de algum tipo de doença, de enfermidade, alcança com cura neste momento, Senhor. Dê o refrigério, dê a paz, dê a alegria que cada um precisa, Senhor. E dê uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Despede cada um para o seu lar, guardados pelo Senhor, protegidos. Livra de todo acidente, Senhor, de todo homem maligno, Senhor, dando a Tua proteção em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, e vamos comer empanada argentina.